Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês a análise do Moto Z3 Play, o novo smartphone da Motorola. Antes de tudo, pessoal, eu tenho que agradecer ao pessoal da própria Motorola que cedeu esse aparelho para que a gente pudesse tornar esses testes possíveis. Então, desde já, muito obrigado, Motorola, e vamos dividir esse review, essa análise, em duas partes. Numa primeira, que vocês vão ver logo em seguida, eu vou mostrar um unboxing do aparelho e as primeiras impressões que eu vou ter com ele. E logo depois, depois de um uso de aproximadamente uns 10 dias, eu vou trazer para vocês as considerações finais. É sempre importante trazer para você a realidade dos fatos, né? E não adianta simplesmente eu abrir o aparelho, folhear ele e dizer que o aparelho é bom ou ruim. Não seria justo com o público. Então, por isso, nessa análise, nesse review, a primeira parte do unboxing vai ser mais falando das primeiras impressões e no segundo ponto será efetivamente após um uso um pouco mais prolongado do aparelho. Eu vou utilizar ele durante certo período como meu smartphone principal, substituindo o outro que eu tenho. Então vamos à primeira parte do vídeo da review e do unboxing do Moto Z3 Play. Então, pessoal, estamos aqui com o Motorola, o Moto Z3 Play, né, um novo smartphone aí da Motorola, né? Marquinha aí da Lenovo também. A caixinha dele tá muito bacana, é muito bem construída, realmente passa a ideia de um equipamento bem acabado já pela caixa dele. A gente sempre zela aí, é sempre legal uma experiência, ainda mais quando a gente compra um smartphone, um aparelho, pelo preço que eles são hoje em dia, né? É sempre legal ter um máximo de experiência que a gente possa ter. Ele abre aqui pelo lado, né? Um pouco diferente de outros smartphones, e de cara a gente já tem o nosso Moto Z3 Play aqui, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho de lado, só para falar com vocês sobre o conteúdo que vem na caixa, tá? Basicamente temos aqui o clipe para tirar o chip de dados, temos alguns manuais, né? O carregador, né? Um carregador do tipo turbo, né? Para fazer uma carga rápida, um cabo USB, né? USB já tipo C, que é a conexão desse smartphone, e um adaptador para fazer aí, deixa eu chegar aqui para o lado, um adaptador para fone de ouvido, uma vez que, assim como os telefones da Apple, o Moto Z3 Play não tem entrada para fone de ouvido de 3.5mm, tá? E aqui nós temos, deixa eu ver, nós temos um fonezinho, acredito, de ouvido, né? Que tenha vindo com ele. Afinal, um smartphone que tenha Play no nome tem que vir aí com um fonezinho de ouvido. Então é aqui o fone dele, tá? Já com comando e tudo mais. Parece ser bem confortável, né? É intra-auricular, né? Como grande parte dos fones que são vendidos junto com aparelhos celulares. Vou colocar isso tudo aqui de canto. Então, pessoal, estamos aqui com o unboxing devidamente feito. Vamos começar a comentar as primeiras impressões que eu tive ao tirar o Moto Z3 Play da caixa. Então aqui vai ser um bate-papo, né, um pouco mais informal, comentando o que eu achei ao tirar o aparelho, das primeiras impressões que eu tive em relação ao design. E a primeira coisa que eu quero comentar é justamente aqui a parte traseira, onde você pode ver claramente os conectores da parte modular dele, né? Ou seja, ele tem aí a sua parte onde você vai conectar aí, por exemplo, uma caixa de som, que é da JBL, você pode conectar uma câmera. Então, em questão de oportunidade de colocar equipamentos atrelados ao Motorola, isso é muito bacana. A ideia dos smartphones modulares realmente é bem interessante e o Moto Z3 Play ele traz isso. Talvez aí seja a única empresa no mercado hoje que atue nesse sentido de trazer essas opções. Então, se você quer uma câmera de qualidade, se você quer uma caixa de som com maior qualidade no aparelho mobile, em um smartphone, talvez o uso de equipamentos modulares seja realmente a melhor opção. E aí, ele, obviamente, para fazer toda a conexão do software, ele precisa desses conectores, tá, gente? Inclusive, a Motorola, caso você queira proteger, o que eu recomendo esses conectores, porque
eles ficam expostos, então pode ser que com o passar do tempo isso acabe apresentando algum tipo de defeito, né? Você colocando na calça, você passando o dedo, então talvez seja interessante você colocar uma case que não acompanha, tá, o Moto Z3 Play, mas que você pode adquirir a parte junto à Motorola ou então qualquer outra fabricante para estar cobrindo essa parte aqui e tirar um pouco do aspecto talvez do telefone inacabado, porque o conector externo, na primeira vez que eu olhei, eu tive a sensação de como o aparelho estivesse inacabado ou algo do tipo, mas quem não entende o fato dele ser um equipamento modular, ele justamente precisa desses conectores, como eu falei aqui antes. E aí, para compensar talvez essa parte aqui, que talvez traga um ar de inacabado, como eu falei, o restante da construção do Moto Z3 Play é realmente muito bonita. O smartphone é muito bem acabado. A traseira toda revestida em vidro, assim como a parte da frente, as laterais. Ou seja, é um smartphone que vai ter muita impressão digital. Então se preparem aí para ter um smartphone com bastante impressões digital. A gente teve até aqui no estúdio algum tipo de dificuldade, né? A gente teve que limpar ele antes, mas toda hora acabava tendo marcas de dedo. Mas isso é inerente a qualquer smartphone que tenha um revestimento em vidro, que por sinal, embora seja delicado, é um dos revestimentos mais bonitos que a gente tem. Ele tem esse reflexo, né? Realmente, em questão de acabamento, é muito bacana. Em relação à câmera, pessoal, a câmera, como você pode ver aqui, ela fica bastante saltada, tá? O que talvez possa diminuir um pouco caso você use uma case para complementar, obviamente, o que vai deixar o telefone um pouco mais gordinho, né? Mas a câmera, ela é realmente bastante saltada, o que você pode aí talvez ter algum tipo de cuidado quando você simplesmente for deixar o smartphone em cima da mesa, porque isso pode fazer com que acabe arranhando alguma coisa da lente e tudo mais. Então, falando da câmera que ele tem, o Moto Z3 Play ele vem com duas câmeras, né? Uma câmera dupla, a da esquerda tendo 12 megapixels e a da direita 5 megapixels, tá, gente? Ele é, assim como outros smartphones do modelo Plus, um modelo um pouco maior no mercado, que trabalham com esse esquema de câmera dupla, o objetivo é fazer com que o software utilize as duas câmeras para produzir resultados melhores, resultado de desfoque, resultados de maior qualidade, né? Então você vai ver até, inclusive, no nosso vídeo, algumas imagens, algumas fotos tiradas com a câmera traseira do Moto Z3 Play, tá ok? Então, 12 megapixels na câmera esquerda, 5 megapixels na câmera direita. Vindo aqui para lateral esquerda do aparelho, nós temos o botão simplesmente de liga e desliga o aparelho, tá? Não temos mais nada, ele é bem simples, mas não é um modelo simplista, ele é bastante simples nesse sentido. Aqui em cima você vê a antena, né? Assim como você vai ter na outra lateral também a antena, e aqui você tem o botão de liga e desliga. Vindo para a parte de baixo, você tem aqui o conector que é do tipo USB-C, tá, gente? O USB-C que já está sendo padrão em notebooks da Apple, padrão nos telefones de outras marcas. Então, o USB-C realmente, na minha concepção, você consegue ter transferência de vídeo, de foto, de dados. Então, é uma tecnologia do futuro e realmente tem tudo aí para firmar no mercado. Muito bacana que o Moto Z3 Play já venha com essa conexão USB tipo C, tá? No canto direito, novamente, nós temos, passando aqui rapidinho as antenas, né, para vocês verem, e nós temos o botão simplesmente aqui de aumentar e diminuir volume, e o que é mais interessante dele, você não percebeu o leitor de digitais na parte de baixo, nem aqui na parte inicial do aparelho, onde ele não tem um botão físico. Então, o leitor de digital, pessoal, é essa parte aqui, que é cômodo sim, né? Você pega o aparelho, simplesmente encostou o dedo, fez o desbloqueio. E aí você pode, quando pega o aparelho, ele tá lá, você simplesmente pegou, só encostar o dedo aqui, não é ruim, tá? Até se você for pegar com a outra mão, ela já vem aqui direto, encostou o dedo e você não tem o problema que muita gente reclama,
que em telefones de outras marcas, que às vezes era você encostar o dedo na lente, fazendo com que a lente ficasse suja e embaçada. Então, isso já é muito bacana, né? Já é muito interessante aqui no Moto Z3 Play e realmente não é burocrático, tá, gente? Não é difícil o acesso, talvez você tenha algum tipo de dificuldade no começo, mas até acostumar, eu acredito que com o passar do tempo não venha a se tornar algo insosso, vamos dizer assim. E o leitor de digital ele não tem uma sensibilidade ao toque para arrastar, para acionar outras funções no aparelho. Poderia ter vindo, talvez a Motorola consiga implementar isso através de software, mas por hora é só mesmo para fazer o desbloqueio. Aqui na frente nós temos a câmera frontal dele, tá, gente? Uma câmera de 8 megapixels, né? A câmera de selfie. E aqui embaixo, como eu falei, você não tem um botão físico e a Motorola abandona aí as opções, os dois botões laterais. Então, para você acessar o menu de aplicativos em aberto, você tem que arrastar esse traço para a direita, onde você vai ver as aplicações que estão em aberto no seu aparelho e poder alternar entre elas. Então, arrastou para a direita, você vê os aplicativos em aberto. Arrastou para a esquerda, né, é a opção de voltar. Então, se você estiver numa página na internet, clicar arrastando para a direita, você vai voltar uma informação. Bom, em questões aqui eu já deixei aberto Asphalt 4, né, questão de jogo, né, em relação ao processador, eu acredito que ele vai rodar sem qualquer engasgo os principais aplicativos que existem hoje no Google Play, ou seja, dificilmente você vai encontrar alguma aplicação que vai engasgar no smartphone, né? Lembrando sempre, gente, que com o passar do tempo, o aparelho ele vai tendo, todo aparelho no mercado ele vai tendo mais arquivos, mais funções, a memória vai ficando. Então eu mesmo pessoalmente gosto de tempos em tempos fazer um reset aí no aparelho para deixar ele um pouco mais fluido para o período que vai iniciar. Eu digo isso porque esse aparelho aqui, obviamente, ele está praticamente zerado, não tem aplicativos. Então, para não confundir vocês simplesmente pelo fato de ser um aparelho novo, a tendência, o que eu enxergo hoje com as configurações do Moto Z3 Play é que ele realmente consegue rodar tudo que você tem aí sem engasgo que esteja na Play Store. Inclusive, o Asphalt aqui, esse jogo é bem fluida a navegabilidade dele, ele não apresenta qualquer tipo de trava, ele não apresenta qualquer tipo de dificuldades em relação ao processamento gráfico, então tem configuração para você usar aí por bastante tempo, então você não vai ter qualquer tipo de problema em relação a isso. 64 GB de memória interna, tá, gente? Então já é um valor considerável aí para você instalar bastante aplicações e realmente vocês vão ver aqui comigo, né, o poder de processamento de gráfico. Você vai ver que é bem fluido, não existe maiores travamentos, não existe engasgo na execução da parte do processamento gráfico. Então, realmente a Motorola manda bem em relação a essas configurações, né? Não tem qualquer tipo de problema. Acredito que outras aplicações também você não venha a ter qualquer dificuldade para execução com esse smartphone aqui, tá, gente? Então, analisando todo o conjunto inicialmente da questão dele, né, do aparelho em si, eu consigo verificar que é um aparelho muito bonito, bem construído, é um aparelho que o touchscreen dele roda de forma muito fluida, então você não tem maiores engasgos, inclusive no uso do touchscreen, né, porque o touchscreen ele não é só a questão do processamento do hardware, né, do poder de processamento do smartphone, ele tem que levar em consideração também a questão da qualidade do próprio touch, e o do Moto Z3 Play é bem agradável, então os aplicativos rodam de forma bastante fluida, né? A sensibilidade ao toque ela é muito bacana, isso é o que eu percebo, né, nesse primeiro contato com o Moto Z3 Play, tá, gente? A câmera dupla dele também muito bacana, você consegue tirar fotos de qualidade. Toda a questão técnica, né, um pouco mais aprofundada em relação à usabilidade do aparelho, eu vou trazer na segunda parte dessa review, né? Na verdade, esse primeiro ponto é uma análise em relação às primeiras impressões que eu estou tendo
desse aparelho aqui, que é o Moto Z3 Play. Um detalhe que eu deixei de comentar é que vocês viram, ele não tem conector para fone de ouvido de 3.5 milímetros, né, gente? Ele veio, como vocês viram, com o adaptador, ou seja, assim como telefones da Apple, você não tem mais a conexão para colocar aí os fones de ouvido tradicional. Então, ou você vai ter que usar um Bluetooth sem fio, ou então você vai ter que usar um adaptador nele. Você não consegue carregar e usar ao mesmo tempo o fone de ouvido, que pode ser ruim, né? Existe ainda uma discussão em relação a isso no mercado. Eu acredito que o mercado, a tendência seja a gente migrar para as opções realmente sem fio, mas isso aí é uma coisa que o tempo vai dizer pra gente. Bom, pessoal, agora vou ficar alguns dias utilizando o Moto Z3 Play como meu smartphone principal e vou trazer para vocês uma análise um pouco mais aprofundada de como tem sido, como foi, na verdade, os dias com o uso do Moto Z, beleza? Já volto na próxima etapa do vídeo. Então, pessoal, retornamos aqui, né? Já se passaram uma semana desde que eu estou utilizando o Moto Z3 Play como meu smartphone principal. A barba até cresceu aqui para vocês verem. E eu vou fazer algumas breves considerações, tá? No portal zoomdigital.com.br vai estar a review completa do smartphone, tá? Você pode acessar lá, não deixa de acessar. Inclusive, esse vídeo também vai estar disponível lá no nosso site, tá ok? Onde eu vou falar de uma forma um pouco mais verticalizada sobre o aparelho. Resumindo, gente, desempenho para jogos, vocês vão ver aí jogos rodando, jogos inclusive com um poder de processamento gráfico muito forte. Ele se manteve muito bem, né? Ele foi muito bom nesse sentido. Utilizei o tempo todo o desbloqueio por digital, que na verdade achei bem intuitivo, tem me agradado bastante, na verdade, o fato de eu poder pegar o telefone aqui, já encosto e ele desbloqueia, ou então pego aqui. Qualquer posição, não é de difícil acesso, tá, gente? Achei bem bacana. Poderia ter uma sensibilidade ao toque no sentido de eu poder ter comandos, mas pelo fato dele ser na lateral do smartphone, isso não foi possível. Ele é grande, né? Justamente pelo fato dele ter os Moto Snaps, ele tem que seguir um padrão de tamanho para justamente a Motorola não perder, né, todos os equipamentos que ela produziu. É igual uma câmera fotográfica e lente, né? Então as empresas elas tentam manter ali um no mesmo padrão do outro, senão vai perder a conexão. Se eles começam a fazer um Moto Z um pouco maior ou um pouco menor, não vai mais ser compatível com essa gama de snaps que a gente tem aí no mercado pela Motorola. Então ela mantém, né, o mesmo tamanho, o mesmo padrão de tamanho de outras versões e provavelmente vai manter enquanto ela quiser manter os Moto Snaps aí ativos e vendáveis. A câmera realmente saltada, sem qualquer capa, é algo que é para se tomar cuidado, tá? Então você deixa ele numa superfície, automaticamente ele vai encostar com a câmera, né? E aí pode acabar arranhando e tudo mais. É interessante tomar cuidado. Pelo tamanho dele, a empunhadura, assim como todo o smartphone Plus, né? Que é um pouco maior, a empunhadura, pelo meu tamanho de mão, eu não acho tão agradável, mas isso é uma questão do tamanho de tela, né? Obviamente, se eu não me agradar tanto, eu teria que procurar um smartphone com uma tela um pouco mais fina para eu ter uma pegada um pouco mais agradável nesse sentido. Bom, pessoal, essas foram as principais considerações. O desempenho dele tem sido muito bom. Destaque especial para a tela sensível ao toque, que realmente é muito responsiva. Não deixa nada a desejar, é muito agradável. O desempenho dele é muito bom em todas as aplicações que eu utilizei. Ele é bastante rápido. Ele tem uma função muito legal, que é quando você liga para alguém, você está numa ligação, né? Quando você minimiza, fica um íconezinho aqui para você ter um acesso rápido a essa chamada, como por exemplo voltar, desligar. Para quem gosta de falar no telefone, no alto-falante, enquanto usa o aparelho, é muito legal. Inclusive eu posso encerrar a chamada sem sair da minha tela principal do aplicativo. Bom, pessoal, essas foram as principais considerações. Review e análise completa lá no portal do Zoom Digital. Obrigado novamente à Motorola por nos ceder esse aparelho aqui para que a gente pudesse trazer essa review para vocês. Vou me despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.